Olá, meus irmãos, meus queridos amigos, a paz do Senhor para os irmãos, uma boa tarde aos meus amigos. Hoje é 25 de março de 2020, hoje oficialmente é o meu primeiro dia de quarentena, porque ontem a empresa decidiu por fechar, né, atendendo uma série de recomendações do município, do país, enfim. E principalmente porque alguns dos nossos principais fornecedores, que são do estado de São Paulo, também encerraram as atividades temporariamente, né, devido a São Paulo estar sitiada, né, praticamente. E na semana passada, quinta-feira da semana passada, a nossa igreja também precisou acatar uma decisão ministerial, seguida de uma recomendação até então, né, municipal, estadual, não necessariamente nacional, mas enfim. E aí a gente suspendeu por tempo indeterminado, né, sem uma data de previsão de volta, o retorno aos cultos, né? Então os irmãos ficaram impedidos, né, os irmãos, os pastores, todo cristão de bem que gosta de frequentar os cultos, né? Como diz meu pastor, para aqueles que já não gostam de ir para a igreja, que vai porque não tem nada melhor para fazer, ou aqueles que vão por obrigação, enfim, para esses foi a muleta perfeita, né? E aí nós ficamos impedidos desde quinta-feira passada. E de lá para cá eu tenho ouvido, conversado com pessoas cristãs e não cristãs, no sentido do crente, né, protestante. Tenho conversado com pessoas e há uma concordância junto com uma histeria mundial, né, acerca do coronavírus, que é o causador de tudo isso. E o interessante é que ele nem é o vírus mais letal, ele nem é a praga, ou peste ou doença mais perigosa que já passou pela face da Terra. Mas eu tenho algumas convicções, né? Eu já compartilhei isso com algumas pessoas mais próximas e até num estudo que eu tive a oportunidade de levar numa terça-feira na igreja. Aí é opinião, né? Baseada no que a gente tem de informação, baseada no que a gente acredita, no que a gente lê, na nossa forma de interpretar algumas informações, né? A forma como a gente faz a leitura de alguns tipos de cenários, né? Eu tenho para mim que esse vírus ele tem um marketing muito mais letal do que a doença propriamente dita. Eu não tenho dúvida de que o Covid-19 ele não é tão perigoso quanto uma gripe mesmo, né? Uma leptospirose, uma dengue. E a histeria mundial que está se fazendo em torno disso, né? Ele atinge um grupo de pessoas bem específicas e ele se aproveita do fato de o hospedeiro já ter a saúde um tanto debilitada e complicações de saúde, que é que o vírus, na verdade, o vírus ele atenua, né? E agrava o quadro clínico de uma pessoa teoricamente estável. É mais ou menos como você pegar uma pessoa com imunidade baixa, capacidade pulmonar baixíssima, como é o meu caso, por exemplo, e você jogar ela sem roupa no meio do Ártico. As complicações respiratórias, a temperatura corporal, tudo isso vai desencadear uma série de problemas e a pessoa vai a óbito. O vírus ele faz isso, mas o grande perigo dele, e o meu pastor falou acerca disso, o grande perigo dele, na verdade, é que ele causa o afastamento social, né? Ele faz a separação das pessoas, ele faz o distanciamento do afeto, né? E talvez o medo das pessoas seja esse, né? As pessoas terem contato mínimo, né? Para você cumprimentar, conversar falando muito perto. Agora, eu não tenho dúvida, é uma convicção minha, eu não tenho dúvida de que depois da Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, na extinta União Soviética, o coronavírus ele traz o pior marketing de terror e pânico desde a Guerra Fria, porque a propaganda em torno dele é muito, muito mais aterrorizante do que o vírus propriamente dito.
E eu falo isso com tristeza, porque as pessoas estão dentro de casa, as pessoas estão sendo impedidas de trabalhar, algumas empresas vão quebrar, trabalhadores autônomos vão passar sérias dificuldades. Na minha família já tenho caso de desemprego em função disso, férias coletivas em função disso. E não quero nem entrar no mérito de comentar nada sobre o presidente do Brasil. O que eu concordo com ele é que há um alarde muito grande para algo que não é assim tão problemático. E eu vejo as pessoas com medo na rua, estocando comida. Cara, eu tenho rinite alérgica, eu tenho asma brônquica. Se eu tuço a seco ou espirro perto de alguém, eu tomo base pela minha casa. Eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe que eu sou muito de abraçar e de beijar. Eu sou de abraçar meus pais, de beijar meus pais. E a gente não pode nem se encostar, né? O medo, não, passar álcool na mão, passar álcool gel, não, lava as mãos, fala virando o rosto para lá. Tá, são medidas, ótimo, talvez a situação não esteja pior porque as pessoas estão tomando essas medidas. Mas o que me preocupa, além de tudo isso, dessa histeria, é a postura da igreja cristã protestante de uma forma quase, e eu digo quase com ênfase, abrindo aspas e fechando aspas, quase que geral. Eu trouxe algumas informações aqui, só que eu dei uma olhadinha, essa informação é de ontem, na verdade, tá? Deixa eu colocar aqui para exibir a tela inteira. Essas informações são de ontem. Olha aqui, Minas Gerais, população de 20 milhões de pessoas, quase 21 milhões de pessoas. O estado de Minas Gerais ele é mais populoso, por exemplo, do que o estado de São Paulo, que tem o maior PIB do Brasil, né? O número de casos suspeitos até terça-feira, 24 de março de 2020. O número de casos suspeitos, tá? E essa informação ela tá de acordo com o que eu assisti na TV Record, na Bandeirantes, e ouvi na Rádio D2FM de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, na data de ontem. Casos suspeitos 7.000, com certeza está arredondado aqui, né? Casos confirmados da pessoa ser portadora do Covid-19. Desses 7.000 suspeitos, 128 confirmados. Desses 128 confirmados, uma morte. Até a data de ontem, essa data aqui, uma morte em Minas Gerais, tá? Na cidade de Poços de Caldas. E aí, para ter uma ideia de que realmente está se fazendo um grande terror, eu trouxe isso em porcentagens, e os números são diferentes de vidas, é lógico, mas a pobreza, a miséria, a fome mata, por exemplo, muito mais do que isso no mundo inteiro. E eu não vou nem entrar no mérito das mortes na Itália, da faixa etária, porque tudo isso vocês sabem porque estão assistindo TV. Mas, por exemplo, 7.000 casos suspeitos dentro de uma população de 20 milhões de pessoas representa 0,03% da população de Minas Gerais. Tá? É quase caso zero. Esse 0,03 são suspeitos em relação à população. É baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. Vamos fazer uma comparação. Dentro dos casos suspeitos, os confirmados, 128 confirmados a 7.000 suspeitos, é uma porcentagem de 1%, quase 2%. Também é baixíssimo. Mais números não são vidas. Mas eu quero que vocês entendam que o quadro, na minha forma de ver, e é um pensamento das pessoas mais próximas do meu convívio, da minha casa, alguns que trabalham comigo, alguns da minha igreja. O marketing de terror faz a doença parecer pior do que ela é. Não estou dizendo que você tem que abrir mão dos cuidados, nada disso. Tá? Não é uma tentativa de justificar o que o presidente disse no pronunciamento ontem, não. Concordo 50% com o que ele fala e faz. Mas olha, 128 confirmados para 7.000 suspeitos representa 1,83%. É muito baixo. Uma morte confirmada. Se a gente pegar uma morte confirmada comparando com 128 casos confirmados de portadores de coronavírus,
dá 0,78%. Tá? E aí eu trouxe mais duas comparações. Se você pega uma morte para 128 confirmados, são 0,78%. Se você pega uma morte para 7.000 suspeitos, é 0,01%. Se você pega uma morte para uma população de 20 milhões de pessoas, ele dá esse número negativo aqui. São quase 5% negativos depois de uma margem de zero. Pode ver que ele dá um erro aqui, ó. É como se a gente pegar a temperatura, por exemplo, é como se fosse quase 5 graus abaixo de zero. É como se fosse quase 5 percentuais negativos abaixo de zero. Estou dizendo que essa vida não vale nada, porque é menos que zero? Claro que não. Tá? Claro que não. Vidas não são números. Números não são vidas. Mas, gente, tem coisa matando muito mais. O latrocínio em Minas Gerais, ele mata mais do que o coronavírus. A maldade humana mata mais que o coronavírus. A leptospirose, para quem mora em beira de rio, mata mais. A dengue continua matando muito. Chikungunya e zika vírus continua matando. Tá? Uma transfusão de sangue errada continua matando. A AIDS continua matando. Agora, onde eu quero entrar? Por exemplo, se for pegar no Brasil, até ontem, 36 mortes no Brasil. Tá, 36 mortes no Brasil. Para uma população de 209 milhões de pessoas, é quase 2% abaixo de zero. É quase 2%, 2 pontos percentuais negativos descendo no zero. Volto a dizer, abaixo de zero quer dizer que essas 36 vidas não valem nada? Nada disso, nada disso. Eu quero dizer que esse momento não é de histeria, esse momento é de controle. Não concordo com uma série de empresas fecharem, porque aí depois vão dizer assim, Brasil vive o maior período de desemprego da história, o governo atual é uma porcaria, porque há não sei quantos milhões de desempregados. A histeria, o pânico, o desespero vai fazer mais desempregados do que a administração do governo. Tá? Se está muito bem esclarecido qual é o grupo de risco e os cuidados que se deve tomar, então a gente devia fazer como a China, focar nesse grupo de pessoas, conter a disseminação. A China já está voltando às atividades gradativamente. Daqui a pouco as fábricas chinesas vão começar a fabricar componentes e mandar para o mundo inteiro de novo, aguardando somente abrir as fronteiras. Tá? Mas nós temos que ter isso em mente. Com histeria não se faz nada. Não é momento de acusar, tomou uma decisão errada, tomou uma decisão certa. Os empresários, os donos de empresa, eles estão na mão das determinações do Estado, do município, da nação. Isso é fato. Né? Onde eu trabalho, nós tentamos segurar o máximo possível. Né? Os funcionários, juntamente com o proprietário, nós nos fechamos ali e propusemos trabalhar o tempo que fosse necessário. E só parou mesmo quando os fornecedores de matéria-prima, que são da cidade de São Paulo, pararam as atividades. Sem material não produz. E aí nós fomos forçados a ter que acatar. Mas por nós estaríamos trabalhando. Não é questão de falta de prudência. Tá? Adotando as medidas que o Ministério da Saúde, a OMS recomenda, dá para viver normalmente. Normalmente, né, claro que sem as aglomerações, né? Mas o ponto central onde eu quero chegar é o povo cristão. O povo cristão, eu tenho ouvido de pastores, né, nunca se fez tanta live com revelação, profecia, oração e culto como nesses tempos. Não tenho nada contra isso. Eu tenho contra as lives que eram feitas até alguns dias atrás, substituindo os cultos presenciais, as orações presenciais. Aí eu entendo que é algo desnecessário. A pessoa está querendo mais seguidores, tá? Não é o caso de agora. Esses tempos nós temos que fazer isso porque nós temos que continuar cultuando a Deus. Continuar ouvindo a palavra, ouvindo ensinos, louvores, tudo isso é bom. Agora eu tenho visto um movimento
praticamente unânime, tá? Salvo as raras exceções, de que é uma concordância de que esse coronavírus é um dos grandes sinais do fim dos tempos e que a qualquer momento Jesus vai voltar e que o arrebatamento ele é iminente, ele vai acontecer a qualquer instante, a gente tem que estar vigilante, porque o fato de cessar os cultos, interromper as atividades, as pessoas ficarem de quarentena no mundo inteiro. Tá, vamos por partes. Eu quero, com todo respeito, com muito respeito a quem acredita diferente, com todo respeito a quem prega diferente, a quem foi ensinado diferente. Ontem mesmo eu conversava com a minha mãe, a gente fazia um estudo na parte da tarde sobre isso, porque ela tem muitos livros, tem muita coisa, das quais eu consultei. Outras coisas eu consultei desse livro aqui, ó. Guia Profético do Fim dos Tempos, né, para o Fim dos Tempos, da CPAD, tá? Que é a nossa fornecedora de revistinha, de escola dominical, enfim. É um livro que eu comprei porque eu sempre fui fascinado nos acontecimentos escatológicos, nas profecias, os sinais, os indícios. E eu, com todo respeito, digo que provavelmente nós temos sido ensinados ao longo das décadas a forma errada do arrebatamento. E não é uma teoria nova, não é uma informação extra-bíblica, não é nada buscado em livros ou de outros ensinamentos, mas é da própria Bíblia. Onde eu congrego, nas últimas semanas, a gente vinha estudando muito Mateus 24. Né? Teve pelo menos 3 ou 4 ensinos focados em Mateus 24, né? Lucas 21, que é um capítulo espelhado, e, deixa eu ver aqui, Marcos 13. Eu fiz um comparativozinho aqui no Excel, como vocês podem ver, onde eu tenho os acontecimentos, né, do sermão do princípio das dores e os últimos dias de Mateus 24. Tá? E embaixo você vai ver que eu tenho a continuação dos estudos de Marcos 13, Lucas 21, e aqui abaixo, onde está em amarelo, eu já começo a colocar versículos que são complementares ou que tratam da mesma passagem em outros livros, como por exemplo os selos do Apocalipse, que é uma teoria que eu vou falar, sobre algumas recomendações de Paulo, as visões do apóstolo João, né? Eu vou ter alguns versículos aqui, e eles propositalmente estão em colunas, porque, por exemplo, eu trago um comparativo do que Jesus fala nos discursos dos últimos tempos. Por exemplo, Mateus 24. O ponto central é quando Jesus ele começa a falar sobre os últimos acontecimentos. Né? Os discípulos eles falam sobre Jesus. Não, olha esse templo, né? Que belo edifício. E Jesus fala, não vai ficar pedra sobre pedra, né? Quando as últimas coisas estiverem acontecendo. E aí os discípulos falam, mas nós precisamos saber de sinais, para a gente entender quando vai vir esse tempo. E aí eu peguei como ponto de partida o versículo 5, mas você pode ler esses capítulos aqui desde o verso 1 para vocês pegarem todo o contexto. Tá? Texto fora de contexto é só pretexto. Então, Mateus 24, e aqui eu coloco embaixo do outro, Jesus tratando dos mesmos pontos nos diferentes evangelhos. E aí você vai ver, por exemplo, aqui, ó, alguns pontos que Jesus trata em alguns evangelhos e não em outros. Por exemplo, aqui o verso 9 de Marcos 13 e o verso 13 de Lucas 21 é um assunto que Jesus não fala, por exemplo, no capítulo 24 de Mateus. Ou ele fala diferente, divide os pontos, né? Então, por exemplo, as coisas que são semelhantes. E aí eu digo para vocês, baseado no comparativo dos capítulos, né? Eu não vou fazer o comparativo, eu não vou ler para vocês aqui versículo por versículo, porque tudo é muito interpretacional. Tudo é muito interpretacional, mas tudo está dentro desses capítulos. Por exemplo, Jesus nos 3 evangelhos ele fala, né? Muitos virão em meu nome e vão dizer que são o Cristo.
E a gente, até a minha mãe tem um quadro na casa dela, é da própria CPAD, que é Plano Divino através dos séculos. É um pôster grande, bonito, todo colorido, com tudo ilustrado dos acontecimentos, desde antes do início do mundo até o Apocalipse 22, o último verso, né, quando tudo se consuma, né? E lá tem a distribuição. E aí, meus irmãos, as informações elas estão todas nesses evangelhos. Tudo que a gente precisa saber sobre os últimos acontecimentos, sobre o resgate da igreja, o arrebatamento. Então eu faço algumas comparações, como por exemplo, há algumas linhas de pensamento teológico que falam que nós já estamos vivendo os selos, há linhas de pensamento que falam que os selos eles começam a partir do arrebatamento da igreja. Então, por exemplo, a minha forma de interpretar, a minha linha de pensamento, alinhada com alguns poucos pastores e doutores e mestres do ensino bíblico, eu acredito que o que Jesus fala no sermão das últimas coisas é um eco através das gerações. Por exemplo, Jesus fala: muitos virão em meu nome e dirão que são Cristo. Entre os pensadores e mestres do ensino bíblico, há um consenso de 100% de que o primeiro selo do Apocalipse trata do anticristo, né? Que uma das causas pela qual ele vem no cavalo branco, montado sobre o cavalo, com um arco e sai para conquistar, é para enganar as pessoas. E ele sai para conquistar e convencer. É sabido dos irmãos que estudam que o anticristo vai ter poder para fazer prodígios, vai conquistar nações, vai ser um homem de excelente retórica. Então, nós podemos interpretar, e aí eu penso da seguinte forma: o discurso que Jesus faz, ele não vai acontecer uma vez só, no final de tudo, mas ao longo das gerações vem acontecendo repetidas vezes para diferentes gerações. E qual é o propósito disso? O propósito disso é reafirmar os sinais, relembrar a fé para diferentes povos, avisando de que ele se aproxima. Tá? Existe um sinal derradeiro, tá? Que repetiu-se já, mas por nosso tempo falta. Está próximo, mas falta. E eu vou chegar nesse ponto, mas tem a ver com o anticristo. Então eu creio que nós já estamos vivendo o primeiro selo, porque já temos visto no nosso tempo e nas últimas gerações vários e vários se levantando como Cristo e saem, arrebatam multidões e conquistam o respeito e a atenção das pessoas, conquistam seguidores. Essa é a finalidade do primeiro selo. Muitas religiões se derivam dessa ideologia falsa de enganação, e por isso ele é vitorioso, porque se gerar diferentes frentes religiosas baseadas naquilo que parece ser o ensinamento de Cristo, mas não é. Então o primeiro selo ele já tem se cumprido por ocasiões, né? Aí depois nós temos o segundo selo, podemos interpretar, né, Mateus 24, e aí Jesus fala sobre isso nos três evangelhos, né? Como vocês podem ver essa coluna aqui, que é o cavalo vermelho, que foi dado a ele para tirar a paz da terra, que se matassem uns aos outros, né? Então nós temos conhecimento de quantas guerras após o período de que Cristo fez esse discurso. E aí nação contra nação, tá? Nós estamos falando de diferentes povos de diferentes continentes lutarem contra uns contra os outros, né? As guerras e rumores de guerras, né? Que nós já temos visto sobre isso. Esse ano mesmo, de 2020, já tivemos um rumor de guerra, Estados Unidos e Irã. Estamos vivendo um segundo rumor de guerra, porque Estados Unidos e China trocam acusações sobre a propagação do coronavírus, se ela é uma arma biológica guardada para um momento propício e a cura está sendo segurada até atingir objetivos econômicos. E eu acredito dessa forma. Acredito que é uma arma biológica implantada propositalmente, que já existe uma cura. Uma coisa que a mídia não fala, e isso é bastante estranho, mas se você pesquisar na internet, aí, meia horinha de pesquisa, você encontra Israel tem uma vacina em estágio avançado,
que eles prometem que deve entrar no mercado no começo de maio, talvez um pouco antes, para comercialização, mas por que ninguém fala que Israel já tem estudo avançado sobre isso? Por que estão falando da cloroquina agora? Porque o Trump mencionou. O Trump, vocês sabem que ele é judeu. Aí porque o Trump falou, então agora tem a cloroquina. Né? Até tem gente já usando ela indevidamente. E eu vi hoje no jornal da Band ou Record, não vou lembrar agora, que um casal de pessoas de meia idade, o marido foi a óbito e a mulher está internada, porque eles por conta própria ministraram em si mesmos a medicação com cloroquina né, um foi a óbito e o outro está internado em estado grave. Então eu acredito que o segundo selo já se cumpriu em alguns momentos, e ele tem se cumprido, né? E eu creio que ainda tem algo a acontecer nos próximos dias, meses talvez esse ano, talvez no próximo ano, acredito que esse ano. E aí eu acredito nos outros selos, né? O terceiro selo é o racionamento de comida, isso já aconteceu em outros tempos, nós estamos vivendo isso agora por causa da histeria das pessoas, mas o preço de tudo está alto. Tá? O quarto selo é o cavalo amarelo, o inferno o seguia. O que é isso? É o respaldo demoníaco sobre os acontecimentos. Né? Foi dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome e com peste. E aí aqui eu quero entrar, porque um dos assuntos é o coronavírus. Ele é uma peste. Já tiveram piores? Já. Mas ele traz consigo fome, que é o racionamento da comida, como qualquer outra guerra, e espada, que é a luta propriamente dita. As fronteiras fechadas, principalmente na América Central, isso pode ficar insustentável daqui a algum tempo. Quando começar a faltar comida, se houver de fato uma falta de abastecimento nos mercados, né, dos países, principalmente do eixo da América, tudo isso está sujeito a acontecer. Tá? E aí o quinto selo, ele fala sobre a alma dos mártires. Nós já tivemos os mártires, e é interessante que se você pegar o Apocalipse capítulo 6, que fala sobre os selos, e você continuar lendo depois do 9, vai ter um momento que as almas elas pedem para Deus a justiça sobre o sangue deles, e Deus fala para esperarem mais um pouco, porque ainda falta um grupo de pessoas, de irmãos e conservos que precisam morrer por amor à palavra para completar o número deles. E aí eles têm as vestes brancas e aguardam mais um pouco para completar o número. Nós temos tido mártires no mundo através das missões, sim ou não? Se vocês quiserem, depois eu disponibilizo esse gráfico aqui com toda a comparação. Mas o que eu quero dizer para vocês, e é o foco central do que eu digo, é algo que a gente aprende, eu particularmente aprendo isso há décadas, né? Eu entreguei a Jesus juntamente com a minha mãe no ano de 96, e estamos em 2020, são aí 24 anos. Né? E desde que a gente começou a fazer curso de teologia, enfim, estudo bíblico na igreja, a gente aprendeu que o arrebatamento ele é secreto, que Jesus busca a igreja e aí a saída da igreja desse mundo é o ponto de partida para começar a tribulação, e aí o anticristo se manifesta e vem como um salvador, aproveitando, entre outras coisas, né, a ausência de milhões de pessoas que desapareceram misteriosamente. Tem até a música que todo mundo gosta, que é o Povo Barulhento, né? Que o mundo tenta seguir a vida normalmente com o desaparecimento dessas pessoas, mas com bastante estranheza, e saem as notícias dizendo que o povo desapareceu, tem carro desgovernado, avião caindo, e as pessoas somem, as roupas ficam, e que as pessoas têm um pouco de dificuldade de continuar suas vidas, mas depois de um tempo continuam, mas já vivendo o período de tribulação. Bom, meus irmãos, baseado nesses 3 textos do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, e até algumas informações do Apocalipse escrito por João, eu tenho como dizer para os irmãos algo com 100% de certeza, baseado na Bíblia. Tá? Primeira coisa, com 100% de certeza Jesus não volta hoje. Com 100% de certeza Jesus não volta amanhã. Há uma possibilidade mínima, quase nenhuma, dele voltar semana que vem,
há uma possibilidade também muito pequena dele voltar mês que vem, há uma possibilidade muito pequena também dele voltar daqui a 3 meses, há uma possibilidade pequena, um pouquinho maior dele voltar daqui a 1 ano, mas nós temos uma informação que fala sobre essa possibilidade, né? O apóstolo Paulo, na segunda carta que escreve à igreja de Tessalônica, e eu gravei isso aqui embaixo porque tem a ver, eu vou ler para vocês aqui, está associado com esses versículos dos mártires, né, e dos últimos acontecimentos. Mas, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso de 1 a 4, ele diz: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, que é o abandono da fé, né? Já estamos vivendo esses dias. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Quem se levantou com ousadia de se proclamar a Deus? Quem fez mais próximo disso foi Hitler, né? Mas não chegou a... Né, por odiar tanto os judeus, não chegou a ir a Jerusalém e se assentar no trono, porque também precisa que o terceiro templo de Salomão seja reerguido. Então, meus irmãos, com 1.000.000% de certeza, até que o terceiro templo seja reconstruído, e não é aquele que a Universal fez em São Paulo, não. Até que o terceiro templo seja reconstruído, e o anticristo se manifeste como homem da perdição, ele se autodeclare Deus, ele sente no trono, e ele venha a banir tudo aquilo que tem a ver com a adoração a Deus e direciona a adoração a Ele, até que isso aconteça, Jesus não volta para buscar a igreja. Tá? Então, o coronavírus é um dos grandes indícios de que os selos estão se cumprindo e nós estamos de fato em contagem regressiva e o relógio já começou a contar. Nós estamos de fato nas últimas coisas. É muito, muito, muito provável, tá? De maneira interpretacional, com os textos sagrados, de que nós já estamos passando os primeiros 3 anos e meio de tribulação. Tá? Aqueles que ensinaram para a gente o tempo todo que a igreja não ia passar, que a tribulação ia começar quando Jesus arrebatasse a igreja nos ares. Né? E aí tem um outro ponto, meus irmãos, o arrebatamento não é secreto. O arrebatamento ele não será só para aqueles que são salvos. O meu corpo vai desaparecer, quem convive comigo vai achar minhas roupas e não vai entender o que aconteceu, porque vai sumir, vai gerar pânico no mundo inteiro, e vão achar que é abdução de alienígena. Não é nada disso. Tá? Você não encontra na Bíblia nenhuma referência a um arrebatamento secreto. O arrebatamento é tirar a força. E a palavra arrebatamento na Bíblia é usada para uma série de outras circunstâncias, não só a tomada da igreja. Tá? Mas o verso que eu quero trazer, olha, por exemplo, aqui a gente tem aquela ideia de que não, mas a igreja vai ser poupada, Jesus vai tirar a gente antes. Mas há uma série de recomendações que o próprio Jesus ele fala, né? Cairão a fio da espada para todas as nações, levados cativos, Jerusalém será pisada, isso já aconteceu, vai acontecer de novo. Tá? Jerusalém já foi tomada pela Babilônia e viveu sob cativeiro, depois da Pérsia, da Síria. Jerusalém já foi perseguida pelos gregos, Jerusalém já foi perseguida pelos romanos, Jerusalém já foi perseguida pelo nazismo. As profecias elas ecoam através das gerações para lembrar o povo da sua fé e dos sinais. São vários pequenos alertas, isso é para você lembrar, fique esperto, o tempo está acabando. E aí a gente pensa, mas Jesus ele vai poupar a igreja desse sofrimento. Meus irmãos, Romanos, deixa eu só voltar aqui, Romanos 8,32. Aquele que não poupou nem seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Meu irmão, se a gente é participante da glória, a gente é participante do sofrimento. Tá?
eu quero mostrar para vocês um indício de que o arrebatamento não é secreto. Aqui eu falo, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. A dor da perseguição vai ser tão insuportável, que Deus vai abreviar os dias para poupar o sofrimento maior ainda do que já tem sido. Então vai passar por sofrimento. Esse livro que eu trouxe aqui para os irmãos, que é da própria CPAD, que ela fornece as revistinhas de escola dominical para as Assembleias de Deus no Brasil, traz essa informação. Nós já estamos passando a tribulação em diferentes estágios e épocas. Nós já estamos vivendo a tribulação. Eu acredito, pelos sinais, pelas profecias, até da própria Jerusalém, que é a parábola da figueira que Jesus recomenda, eu acredito que nós estamos já dentro dos 3 anos e meio de tribulação. Eu acredito que o coronavírus é um agente possibilitador e facilitador da manifestação de um grande homem da paz que vai vir com um grande plano. Talvez ele anuncie que ele descobriu a cura e aí ele conquiste a confiança dos povos. Porque olha só, uma doença que nem é tão grave assim, um problema que nem é tão grande assim, não é tão letal, faz o mundo inteiro entrar em quarentena, o mundo inteiro suspender atividades econômicas, o mundo inteiro preocupado com o mesmo assunto. O mundo inteiro. Tá? Eu não sou tão velho assim, mas não sou tão novo. A última vez que eu me lembro que o mundo inteiro se alarmou em torno de uma situação e criou-se tensão mundial foi o atentado das Torres Gêmeas, o 11 de setembro. Que todo mundo ficou tenso. Será que os Estados Unidos vai cair atacando para todo mundo? Será que ele vai convocar os aliados e vai invadir algum país e vai bombardear tudo? Sabe? Mas isso também é a profecia de Daniel capítulo 8. Depois você lê na sua casa aí. Daniel capítulo 8 ele profetiza sobre o orgulho do carneiro ter os seus 2 chifres quebrados pelo bode que voava, né, sem os pés encostarem no chão. E aí o bode se exaltou porque tinha ferido o carneiro. Então, Daniel 8 já profetiza isso. Mas aí temos o 6º selo. Havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, o sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue. E, paralelo a isso, Mateus 24, 29, olha, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a terra não dará sua luz e as estrelas cairão dos céus e as potências do céu serão abaladas. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará luz. Esse é um sinal que os 3 evangelistas aqui têm um particular cuidado. Né? Que aí, quando a gente vê a continuação, por exemplo, em Mateus 24, aí o verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Em Marcos também fala, então virão ouvir o Filho do Homem nas nuvens com poder e glória. Em Lucas também fala, então virão ouvir o Filho do Homem numa nuvem com poder e glória. Então o que todos os evangelistas concordam? Que quando estiver no máximo, no auge da dor da perseguição, vai haver um sinal no céu e todos os povos do globo inteiro vão ver o Filho do Homem com poder e glória. E aqueles que não o servem se lamentarão. E aí então, olha a continuação, Mateus 24, 31. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Aí, olha em Marcos, que interessante. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. E aí, em Lucas 21, 28, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ou seja, aí a gente entra naquele texto que é usado de 1 aos Tessalonicenses. Né? Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estamos vivos, que ficarmos até a vinda, não precederemos os que dormem, né? Pois dada a ordem, com a voz de arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos ressuscitaram primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para encontro no Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Esse é o principal texto usado para o arrebatamento. Principal texto usado para arrebatamento. Agora existe uma coincidência aqui, olha.
que é muito clara. A voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Deus descerá. O próprio Senhor descerá dos céus. Aqui fala que o Senhor ele descerá dos céus, né, no sinal. E olha aqui, Mateus 24:31, ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta. Olha a trombeta aqui de novo que Paulo mencionou em 1 Tessalonicenses. Só que aí a gente tem, no sétimo selo, a gente tem o início das trombetas. Que o sétimo selo é o começo das trombetas. E na última trombeta, na sétima trombeta, é que, de fato, aqueles que servem a Senhor sobem e encontram com Ele. O que eu estou dizendo com isso? Que a igreja só vai depois da sétima trombeta? Há uma pequena porcentagem de interpretação que permite isso. Mas existem muitas coisas que acontecem nas trombetas anteriores que eu acredito que a igreja não passa. Eu acredito que quando Jesus ele de fato aparece no final dessas dores aqui, fala que nós encontramos com ele nos ares, né? Levantai a vossa cabeça porque a vossa redenção está próxima. E aí Paulo ele fala que então nós vamos encontrar com o Senhor nos ares, e seremos arrebatados com ele nas nuvens. Esse não é arrebatamento secreto? Não. A primeira coisa que os 3 evangelhos que tratam das últimas coisas concordam é que a volta dele é visível. A volta dele é visível. Todo o globo terrestre vai ver a volta dele e vai ter convicção de que é o Senhor nos ares. Todo olho vai ver. Todo olho vai ver. Aí você fala assim, mas a igreja vai passar, ele vai poupar a igreja. Não. Não há lugar nenhum na Bíblia dizendo que a igreja é poupada. Outras situações de destruição em massa, a igreja não é poupada. Sodoma e Gomorra, Ló e a sua família foram tirados da cidade, foram arrebatados da cidade para fora da cidade. Tá? Mas tiveram que passar no meio da destruição, porém nenhum mal lhes aconteceu. O povo presenciou as 10 pragas do Egito, mas dentro do Egito, nenhum mal lhes aconteceu. E na última praga, que era o anjo da morte, que matava os primogênitos da cidade, havia 2 recomendações. Prova é de que eles estavam no meio do fogo cruzado. Sangue nos umbrais das portas e ficar dentro de casa. Tá? O profeta Joel também fala sobre ficar dentro de casa. Isaías fala sobre ficar dentro de casa enquanto Deus faz o seu juízo e fere os da terra. Mas a arca de Noé, por exemplo, o dilúvio vem e destrói tudo que tem na terra. Mas a arca está no meio das águas do dilúvio, mas ela está protegendo os que estão dentro da arca. Então, meus irmãos, a igreja ela não é poupada. Ela passa pelo sofrimento. Ela pode não sofrer fisicamente. Ela pode ser livrada, mas vai estar no fogo cruzado. Ela vai ver as perseguições. Há quem diga que a igreja não é perseguida. A igreja é perseguida. Talvez na nossa região, aqui nas Américas, talvez não tanto, como no Oriente, na Ásia, na África, talvez não. Mas a perseguição já existe. E uma outra coisa, Paulo fala que vamos encontrar com o Senhor nos ares, ele nos arrebatará nas nuvens. Mas vocês veem que até o momento de Jesus, quando ele de fato vem, como em Mateus 24:30, por exemplo, né? O escurecimento do sol. O profeta, quando ele faz uma profecia, ele explica e escreve de acordo com o que ele conhece na época dele. Hoje, se alguém falar pra gente, olha, o sol escureceu completamente, qual que é a primeira informação científica que vem na nossa mente? Eclipse. Pode ser um eclipse? Pode ser um eclipse. Os vários eclipses que acontecem ao longo do tempo? Pode ser, pode ser. Na época em que se viu e se escreveu, não tinha outra forma de dizer. Ele falou, o sol escureceu. Por quê? Porque não tem conhecimento do que é eclipse. O povo mais avançado da época para astrologia e astronomia eram os egípcios. A lua não dará sua luz. Depois tem um verso que fala que a luz ela se converte em sangue, né, aqui no Apocalipse. Semana retrasada, se não me engano, a lua já estava vermelha como sangue. No ano passado acho que aconteceu 2 ou 3 vezes, em 2019. Mas cada um escreve aquilo de acordo com o que tem de informação na sua época, na sua cultura. As estrelas cairão do céu. Chuva de meteoro nós tivemos esses tempos atrás, né? Teve um dia que o pessoal, se fosse em determinado lugar, acho que em Goiás é onde se via melhor, se não me engano, chuva de meteoro.
pequenos meteoritos caem na Terra, pequenos asteroides caem. Satélites que são destruídos ou que param de funcionar caem na Terra. Entendeu? Eu não vou entrar no mérito porque tem vários outros vídeos que você vê as possíveis profecias que já se cumpriram e aí tem as informações, as referências. Uma das trombetas, por exemplo, fala, né, que da Terra ela vai se abrir, vai sair fogo e fumaça. Às vezes é a forma que o profeta da época soube descrever o que era um vulcão. E ele fala que vai mudar a forma dos continentes. Meus irmãos, geograficamente, nos últimos séculos, a mudança de forma do continente, a tragédia da Pompeia, por causa do vulcão Vesúvio, por exemplo, mudou o formato do continente como se conhece. E alguns outros terremotos, há quem diga na época de Atlântida, né, que a cidade desapareceu, mudou geograficamente a forma dos continentes. Os vários derretimentos dos polos gelados do mundo, conforme se derrete e se diminui o formato, muda-se a forma do continente. Quem puder pesquisar depois aí na internet, ou tiver livro de história e geografia, no começo, muito remoto, os continentes eram duas grandes placas, né? Pangeia e Gondwana. E os continentes eram dois. Hoje os continentes são o quê? São 5 continentes. Entendeu? Então, cada profeta descreve como sabe. Vou dar um exemplo para vocês. Um relógio de ouro, desses normais. Se você pega um relógio de pulso, dourado, e você dá na mão de uma pessoa que viveu na época deles, ou pega alguém afastado do mundo, pega uma tribo que vive isolada da civilização, dá um relógio de pulso e fala, me descreve como é que você vê isso. Ele vai dizer, um grande colar dourado, que a frente brilha e reluz, reflete as coisas, e existem flechas que se movem, cada uma para um lado, com uma velocidade, e dentro há sinais escritos, e as flechas percorrem os sinais escritos. O que é isso? É um relógio de pulso com um ponteiro que vai mexendo, e a pulseira é dourada, e a telinha de vidro ela reflete o que você colocar na frente. Entendeu? Então, tem que ser levado em conta uma série de coisas. Tá? Então, meus irmãos, com tudo que está acontecendo, nós temos uma certeza. Jesus ele vai voltar. A outra certeza. A igreja ela pode ser poupada do sofrimento físico, mas ela não vai ser poupada de presenciar e participar dos últimos acontecimentos na Terra. Nós, antes de nós sermos arrebatados, nós vamos ter conhecimento de quem é o anticristo. E aí, quando ele se autodeclarar Deus, é porque está chegando o momento. Tá? E o arrebatamento nos ares. Quer dizer, Jesus, quando ele vem, em Mateus 24, 30, se não me engano, deixa eu ver se é 30 mesmo. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, as tribos da terra, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória, vindo sobre as nuvens do céu. Até esse momento ele ainda não pôs os seus pés no chão nos montes das oliveiras, conforme está profetizado em Zacarias. Tá? Se ele vem no céu com poder e glória, e esse é o momento que os anjos saem com a voz, com rígido de trombeta, conforme está no 31, e aí fala que ajuntará... Marcos 13, 27. Ele enviará os seus anjos e ajuntará seus escolhidos. Em Mateus menciona o clamor de trombeta. Em Marcos já não. Tá? E em Lucas nem menciona. Então, quando Jesus vem nos ares com poder e glória sobre as nuvens, os anjos saem com rígido clamor de trombeta. Ele ajunta os escolhidos e ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma extremidade à outra do céu. Quando ele ajunta os escolhidos, eu acredito que aqui é o arrebatamento, porque se ele está nas nuvens, que fica nos ares, e aí ele junta com o clamor da trombeta, ele junta os escolhidos junto consigo, nós vamos estar nos ares com ele, e aí se cumpre Tessalonicenses. Não quer dizer que aí eu interpreto e não creio que nós vamos ser retirados, Jesus desaparece de novo, a tribulação come solta aqui embaixo, a gente fica com ele lá temporariamente, até que depois do final da grande tribulação a gente desce de novo com Jesus nos ares. Eu não acredito nessa forma. Não há texto que fale que Jesus vem, busca, volta, ou que ele vem, fica nas nuvens, ninguém fica sabendo que ele está ali, ele chama, a gente encontra com ele, sobe escondidinho. Eu não acredito nisso. Não há texto que dê base para isso. Tá? E é interessante que até essa linha de pensamento ela não foi pregada durante praticamente 2000 anos.
1800 anos. Houve um intervalo de Cristo para o nosso tempo que isso não foi ensinado. Por que surgiu isso de repente? E aí busca um vídeo do Dr. Rodrigo Silva, ele é um arqueólogo cristão, tá? Busca o Rodrigo Silva, ele interpreta os textos, ele é fluente em hebraico, profundo conhecedor do grego, ele é brasileiro, tá? Busca a explicação dos textos e o conhecimento histórico a partir de quando começou-se a ter essa interpretação do arrebatamento secreto. O arrebatamento não é secreto. E o arrebatamento ele não é o gatilho, ele não é estopim, não é o ponto de partida para a tribulação. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, meu irmão, a boa notícia é que nós vamos nos reencontrar em cultos muito em breve, aqui ainda na Terra. A má notícia é que Jesus não vem hoje nem amanhã, possivelmente nem semana que vem. Acredito que o anticristo não faz essa reviravolta no mundo em uma semana. Talvez faça, mas a chance é mínima. Um mês também acredito que não. 3 meses pode ser, um ano bem provável, tá? Mas não se entristeça. Permaneça respeitando a diversidade de pensamentos. A graça do Senhor é multiforme. Ame as pessoas. Tome as devidas precauções aí contra o coronavírus. Guarde quarentena. Respeite seu próximo. Respeite os seus idosos. Cuide bem da sua família. Saiba que você tem que comer, mas as outras famílias também têm, tá? Continue estudando. Esse estudo eu faço ele devido a incentivo do meu pastor, que ele falou para todos os irmãos da nossa igreja: guarde quarentena, mas não deixe de estudar. Procure estudar a Bíblia, se informe, veja os sinais. Então, não deixe de estudar, continue buscando. E Jesus ele vem, sim. Tá? Nós iremos aos ares com ele, e nessa condição permaneceremos com ele para sempre. Por quê? Depois que ele juntar os escolhidos nos ares, para estar nos ares com um ser glorificado que é Jesus, nós temos os nossos corpos transformados. E Paulo ensina isso. Tá? Mas nós não podemos desprezar os eventos que acontecem antes. Leia para seu maior entendimento e compreensão, e tire suas próprias conclusões, mas os evangelhos são muito claros. Por isso eu fiz esse comparativo. Se alguém quiser, comenta aí embaixo, eu mando esse arquivo de Excel para vocês. Tá? Se quiser que eu salve em PDF, eu mando. Mas estude atenciosamente Mateus capítulo 24, estude atenciosamente Marcos capítulo 13, estude atenciosamente Lucas capítulo 21 e faça uma leitura de Apocalipse desde o capítulo 6 até o capítulo 11, sempre de forma comparativa. Tá? Existem alguns textos do profeta Daniel, Zacarias, Joel, Isaías, que tratam acerca de complementos dessas últimas coisas, mas aí eu prefiro que os irmãos, a princípio, foquem no discurso do próprio Jesus. Tá? Lembrando que muitas das coisas que Paulo disse acerca dos acontecimentos, Paulo disse entre 50 a 55 anos depois de Cristo. E a revelação definitiva sobre o Apocalipse, João teve na ilha de Patmos 95 anos depois de Cristo. Então, muitas coisas que Paulo recebeu e compartilhou com os irmãos, João teve a visão definitiva dos fatos mais de 40 anos depois do que Paulo ensinava acerca do encontro com Jesus. Tá? Então, vamos acreditar que, em partes, Paulo recebeu e entregou aos irmãos, mas João teve a visão do Apocalipse definitiva 40 anos depois. Tem que ser levado em conta, tá? Porque não há contradição entre uma coisa e outra, mas nós devemos saber, Paulo fracionou aquilo que recebeu e compartilhou com os irmãos, a transformação do corpo, arrebatamento, trombeta, mas os fatos mais bem distribuídos e organizados, João receberia 40 anos depois. Tá? Tendo isso em vista, que Deus abençoe, se cuida da sua saúde. Em breve estaremos de volta nos cultos. E temos alguns dias ainda com a certeza de que Jesus não volta. E isso é uma chance preciosa para colocarmos nosso altar em dia, para quando Ele voltar, estarmos prontos e irmos com Ele para a glória eterna. Deus abençoe a todos.